Vamos falar hoje sobre a Era Moderna, grandes eventos e transformações históricas. A Era Moderna, que abrange aproximadamente os séculos XV ao XVIII, foi um período de grandes mudanças e transformações que moldaram profundamente o mundo em que vivemos hoje. Neste vídeo, exploraremos alguns dos grandes eventos que marcaram esse período. Vamos analisar seu impacto nas sociedades da época e também no desenvolvimento subsequente da história da humanidade. Comecemos com um fato muito importante, o renascimento cultural e científico, ocorrido no século XV até o século XVI. O Renascimento foi um movimento cultural e intelectual que se originou na Itália no século XV e se espalhou por toda a Europa nos séculos seguintes, caracterizado pelo ressurgimento do interesse pelas artes, ciências e humanidades clássicas da Grécia e Roma antigas. O Renascimento teve um impacto profundo no pensamento e na cultura europeia. Grandes artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael produziram obras-primas que ainda são admiradas hoje. Enquanto pensadores como Galileu Galilei e Nicolau Maquiavel desafiaram conceitos estabelecidos e abriram caminho para a revolução científica e política que viria a seguir. Falemos de um evento importantíssimo ocorrido nesta época, que foi a Reforma Protestante, no século XVI. A Reforma Protestante foi iniciada pelo monge Martinho Lutero no ano de 1517, com as suas 95 teses contra a venda de indulgências pela Igreja Católica Romana. Lutero provocou uma ruptura na hegemonia religiosa da Europa Ocidental. O movimento reformista contestou a autoridade papal e defendeu a autoridade das Escrituras e a salvação pela fé. As ideias da reforma levaram à formação de várias denominações protestantes, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, e desencadearam séculos de conflitos religiosos e políticos na Europa. Um outro evento extremamente marcante desta época é a expansão marítima e o encontro de culturas nos séculos XV e XVI. Durante a Era Moderna, os europeus embarcaram em grandes expedições marítimas que levaram à exploração e colonização de vastas regiões do mundo. Os impérios coloniais europeus estabeleceram contato com culturas e civilizações previamente desconhecidas, resultando em trocas culturais, econômicas e tecnológicas significativas, mas também em exploração, violência e dominação colonial. Este período é marcado pela expansão dos impérios espanhol e português nas Américas, África e Ásia, bem como pela competição entre as potências europeias pelo controle dos recursos e rotas comerciais globais. A Revolução Científica e Iluminismo, ocorridos nos séculos XVII e XVIII, também foram outros eventos bastante importantes e marcantes. A Revolução Científica foi um período de avanços significativos no entendimento da natureza e do universo, impulsionado pela observação sistemática, experimentação e racionalidade. Figuras como Isaac Newton, Galileu Galilei e Johannes Kepler revolucionaram a física e a astronomia, estabelecendo os fundamentos para a ciência moderna. Paralelamente, o Iluminismo, um movimento intelectual e filosófico que emergiu na Europa no século XVIII, promoveu o uso da razão, a liberdade de pensamento e a busca pelo conhecimento como instrumentos para a melhoria da sociedade. O Iluminismo teve um impacto profundo nos sistemas políticos e sociais da época, inspirando movimentos revolucionários como a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Falemos de um aspecto também muito importante, que são as revoluções políticas e sociais ocorridas nos séculos XVII e XVIII. Bom, a Era Moderna foi bastante pródiga e marcada
por uma série de revoluções políticas e sociais que transformaram radicalmente o mapa político e social do mundo. A Revolução Inglesa do século XVII resultou na deposição do rei Carlos I e na ascensão da monarquia parlamentar, estabelecendo assim um precedente para o governo constitucional na Europa. A Revolução Americana, ocorrida em 1776, proclamou a independência das 13 colônias americanas do domínio britânico, estabelecendo os Estados Unidos como uma república democrática baseada nos princípios do Iluminismo. Por fim, a Revolução Francesa de 1789. Neste evento, o regime monárquico foi derrubado, o regime monárquico absolutista, e foram promovidos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E se iniciou uma era de mudanças políticas e sociais radicais na Europa. Para concluirmos, a Era Moderna foi um período de grandes mudanças e também de grandes e profundas transformações que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Desde o Renascimento até as revoluções políticas e sociais ocorridas nos séculos XVII e XVIII, a Era Moderna foi marcada por uma série de eventos e movimentos que desafiaram conceitos estabelecidos e abriram caminho para a Era Contemporânea. O estudo desses eventos é fundamental para entendermos não apenas o passado, mas também o presente e o futuro da humanidade. Terminamos esse vídeo aqui. Até o próximo. Obrigado.